Fala, lobinhos e lobinhas, aqui é o Lobinho Produções e hoje eu tô aqui com um vídeo diferente pro canal, desenhando os personagens de Macho e Urso no meu estilo de arte. Esses tempos eu postei na comunidade os desenhos que eu fiz dos personagens de Macho e Urso, mas completamente censurados, para não dar tanto spoiler de como eles ficariam na versão final. E eu também postei lá na comunidade que eu ia trocar para conteúdo de desenho, animação e música. Se quiserem entender o porquê, vai lá no post onde eu explico, porque eu não vou perder meu tempo explicando tudo de novo. Mas, antes de partir para o vídeo, eu só quero deixar claro algumas coisas. Primeiro, eu não sou o melhor desenhista do mundo, então é lógico que não vai ficar tão bom assim. E segundo, é a minha primeira tentativa tentando desenhar com esboço, por isso que todos os desenhos vão parecer bem toscos. Agora, sem muito mais enrolação, vamos à minha jornada de desenhar os personagens de Macho e Urso no meu estilo de arte. Bom, antes de mais nada, eu precisava escolher os personagens que eu ia desenhar, e acabei decidindo por desenhar os básicos de Macho e Urso: a macho, o urso, o coelho e os dois lobos, ou seja, 5 personagens. Eu fiz essa escolha porque, pra mim, eles são os que eu mais conheço melhor. Alguns são mais difíceis que outros, e também porque eu ainda estou aprendendo melhor essa coisa de desenho. Enfim, tirando isso, vamos começar com a macho. Logo de cara, eu comecei com um esboço, para que assim eu me orientasse melhor na hora de fazer a line art e a coloração. Então fiz o esboço do corpo da macho, para que assim eu pudesse fazer o esboço do vestido de forma que não ficasse desproporcional. Aí eu parto para line art, no caso desenhar por cima do esboço para ficar bonitinho, e é bem complicado, já que você tem que desenhar perfeitamente em cima do esboço para ficar bom. No caso do capuz, eu fiz um pouco diferente, porque estava muito aberto. Aí eu parto para a coloração e os toques finais, que é divertido, pois você vai testando as cores para ver qual fica melhor para a pintura e para o sombreamento, se possível. E depois dos últimos detalhes, ela ficou assim. E aí, o que vocês acharam da minha macho? Eu sinceramente achei que não ficou nada mal para minha primeira tentativa. Se fosse para dar uma nota, eu daria no máximo um 7. Mas quero saber de vocês também. Que nota vocês dariam para minha macho? Digam aí nos comentários. Enfim, vamos para o próximo. O próximo, obviamente, é o urso. Agora, partindo para o esboço, deu para ver que eu sigo um padrão de colocar um círculo no começo. Essa é a forma mais simples e genérica de se orientar enquanto você desenha os detalhes da cabeça.
Mas em relação ao corpo dele foi meio complicado, pois não estou acostumado a desenhar corpos que se alongam de cima para baixo, só os de baixo para cima, se é que você me entende. Mas no fim saiu algo bom. Aproveitando que eu vou falar agora da line art, eu queria deixar claro que eu não fiz os personagens iguais ao desenho original. Seria quase impossível. Eu fiz no meu estilo de arte, mas enfim, vocês vão ver como o corpo do urso saiu bom. Na hora da coloração, foi até que bem fácil, porque o urso não tem muitos detalhes nem tantas variações de cores, mas ainda assim consegui adicionar as coisas lá em um sombreado. E depois de terminar a coloração e agitar mais alguns detalhes, ele ficou assim. Sinceramente, acho que ele foi o melhor até agora, ficou mais bonitinho. Minha nota para ele seria um 8, mas ainda vou querer que vocês coloquem suas notas. Enfim, vamos para o próximo. Agora esse, na minha opinião, é o pior de todos que eu fiz, o coelho. Começando a desenhar ele, eu percebi que estava impossível fazer aquela cabeça que ele tem na perspectiva que eu desenhei. Então tive que improvisar e acabou que não deu certo. Mas foi na line art que eu percebi que as coisas não estavam tão boas para o coelho. A cabeça ficou muito grande, a boca muito pequena e o corpo meio grande demais para um coelho, com as pernas grossas demais, mas foi o que deu para fazer. Na coloração, eu já estava para desistir de tão ruim que o desenho tinha ficado, mas aí eu lembrei que aquilo era a minha primeira tentativa de desenhar os personagens com esboço e tal, e também eu não podia desagradar meus fãs, então permaneci firme no trabalho. No fim, ele ficou desse jeito. Pra mim, o pior dentre todos. Até pior do que os lobos. Minha nota é 4.8. Simplesmente uma bosta. Enfim, chega de olhar pra essa coisa feia e vamos pro próximo.
chegamos na dupla dinâmica que são os lobos, e vou começar pelo lobinho. Logo de cara, no esboço, eu tive um pouquinho de dificuldade para pensar num bom formato de orelha, mas nada demais. Na line art, as coisas deram uma melhorada e foi até que fácil de fazer. E quando eu fui desenhar a barriga, eu fiz o meu melhor para adicionar a marca que ele e o Lobão tem no peito. A parte da coloração foi mais fácil ainda, já que os lobos são os personagens com menos detalhes e cores, apenas cinza, branco e uma cor de olho diferente. E dando uns toques finais, ele ficou assim. Olha, não tá bom, mas também não ficou tão ruim. Minha nota pra ele é 7.7. Ele foi o segundo melhor na minha opinião. Beleza, agora finalmente vamos pro último. E enfim, chegamos então no último, que é o Lobão, o segundo da dupla icônica. Esse eu fiz meio que na pressa, então a qualidade não vai ficar lá tão boa, mas ainda assim eu fiz um bom trabalho. Na line art, foi meio difícil de fazer o corpo dele na perspectiva certa e acabou que não ficou do jeito que eu queria, mas eu fiz o meu melhor.
Na coloração, eu aproveitei que os lobos têm as mesmas cores, eu só peguei o desenho do lobinho e peguei as cores dele, então não tenho muito o que falar aqui. E depois de mais alguns minutos e ajeitando o corpo para ficar minimamente condizente com o lobinho, ele ficou assim. Sinceramente, poderia ter ficado melhor, mas acredito que eu tenha feito um bom trabalho. Minha nota para ele seria um 7.1. Só isso mesmo. Bom pessoal, infelizmente o vídeo chega ao fim. Eu sinceramente achei que fiz ótimos desenhos na minha primeira tentativa, e provavelmente no futuro eu vou melhorar bastante, fazer melhor do que agora. Bom, é isso por hoje. Não esquece de falar que nota você daria para cada um dos desenhos. Deixe seu like, se inscreve no canal, hype o vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de desenho, animação ou música. E só lembrando que eu já liberei a comunidade do canal, então se tu quiser mandar suas fanarts, fique à vontade, mas não se esqueça de colocar hashtag fanartlobinho. Então, meus lobinhos e lobinhas, o Lobinho da Comédia se despede. Falou!